Olá, muito boa noite. Terceiro dia da Conferência da Saúde Mental Urgente, que está sendo um sucesso, muitas pessoas gostando. E estamos muito felizes de estar novamente aqui com você nessa noite, que é o último dia da conferência, e hoje vamos falar do assunto depressão. No primeiro dia nós falamos sobre ansiedade, ontem nós falamos sobre pânico e hoje nós vamos falar sobre depressão. Já vai preparando a sua pergunta para enviar aqui no chat, que eu estou de olho aqui, e vou transferir a sua pergunta para o pastor e para o doutor responderem. Eles já estão aqui no estúdio. Hoje é com o doutor Marcos Vinícius Oliveira, e depois eu vou apresentar, para quem não conhece ele ainda, para você saber um pouquinho mais sobre ele. Pastor Arival, você já conhece o nosso pastor aqui, mas antes nós vamos ver a terceira e última parte do vídeo do Dr. Lotufo, e ele vai falar um pouquinho mais sobre saúde mental, e aí depois a gente volta para cá para falar um pouquinho mais sobre depressão, o assunto de hoje, e vai ficar muito bom, eu tenho certeza. Então, curte aí o vídeo do Dr. Lotufo, que já já a gente volta aqui com as perguntas. Nós temos 3 tipos de ansiedade patológica. A primeira, nós chamamos de ataque de pânico. Ela é intensa, repentina, dura alguns minutos e passa. A pessoa nessa hora tem a sensação ou de que está morrendo, ou de que está ficando louca, ou que está perdendo o controle sobre si. E esta sensação vem acompanhada dos sintomas físicos da ansiedade patológica que eu já descrevi. O segundo tipo de ansiedade patológica a gente chama de generalizada. A pessoa, por um tempo prolongado, semanas, meses, está tendo as manifestações da ansiedade patológica. E o principal sintoma é a preocupação. A pessoa se preocupa com a sua saúde, com a saúde dos familiares, com a economia, com o seu desempenho profissional, enfim, ela se preocupa, e se preocupa com um monte de coisas. É uma preocupação desproporcional aos motivos, a pessoa não consegue desligar, não consegue se afastar da preocupação e é muito desconfortável. Chamamos isso de ansiedade generalizada. A terceira forma de ansiedade patológica é a ansiedade patológica situacional, que chamamos também de fobia. Em uma determinada circunstância, diante de um determinado objeto, eu tenho as manifestações de ansiedade patológica. Então eu procuro evitar esta situação. E se estou nela, tenho todas aquelas manifestações físicas da ansiedade. Então, algumas pessoas, por exemplo, elas têm essa sensação diante de pequenos animais, ou diante de aves, ou de insetos, ou de altura, ou de lugar fechado, assim por diante. Nós temos 3 tipos, grandes grupos de fobias. O primeiro chamamos de agorafobia. Se lembrarem do apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele vai à Ágora, onde ele profere aquele famoso discurso sobre o Deus desconhecido. Ágora, então, é a praça da cidade grega. Mas a agorafobia não é o medo de espaço aberto. Na agorafobia, a pessoa tem medo de passar mal e não ter ajuda ou não poder sair da situação. Então, ela evita situações onde ela acha que possa passar mal. Em geral, a agorafobia está relacionada ao transtorno de pânico. Então, a pessoa teme o ataque de pânico. Ela evita os lugares onde ela acha que possa ter o ataque de pânico. Então, a pessoa pode evitar lugar fechado, pode evitar lugar cheio de gente, lugar aberto, túnel, pontes, sair de casa, assim por diante. Mas o receio não é da situação, mas é de passar mal nela. O segundo tipo de
fobia é a fobia social. A pessoa, ela teme a avaliação que os outros possam fazer dela. Então ela evita situações onde ela possa ser avaliada. Ela sente vergonha, ela teme que o seu desempenho não será adequado ou que ela vai ter algum comportamento inadequado naquela situação e será avaliada negativamente. Então ela evita, por exemplo, falar em público, evita escrever na frente das pessoas, evita comer junto com as pessoas, evita conversar com desconhecidos, participar de pequenas reuniões. E se isto não é possível, ela está numa situação onde isto deve acontecer, ela tem as manifestações da ansiedade. O terceiro tipo de fobia são as chamadas fobias específicas. Ou são fobias de diversas situações. Há fobias, por exemplo, de pequenos animais, de tempestade, água, há fobias de lugares altos, há fobias de sangue e ferimentos, há fobias de procedimentos médico-odontológicos, enfim, há diversos tipos de fobias específicas. Os transtornos de ansiedade, felizmente, eles podem ser tratados. Há tratamentos psicoterápicos muito eficazes. Já mencionei a terapia comportamental cognitiva, é muito eficaz. Há diversas técnicas de relaxamento, meditação, que ajudam a pessoa a aliviar os sintomas de ansiedade. Outras formas de psicoterapia também podem ajudar. Medicamentos, em geral, são os medicamentos usados para tratar a depressão. A maioria deles também é eficaz para os transtornos de ansiedade. Enfim, nós temos recursos terapêuticos. O cuidar também da vida espiritual, ele se mostra útil no tratamento e na prevenção desses problemas. Então, os mesmos cuidados que eu já mencionei para a depressão são úteis. Nos ajudam a lidar com as preocupações, nos ajudam a aliviar, estou mencionando aqui diversas disciplinas espirituais, os sintomas de ansiedade. Eu agradeço a oportunidade, espero que essas informações possam ser úteis e desejo muito sucesso a este congresso e que ele possa ajudar muitas pessoas. São transtornos mentais frequentes, como já disse, que trazem sofrimento às pessoas. Então, é muito bom ver a Igreja abordando esses problemas e dando instrumentos para que as pessoas aprendam a lidar melhor com eles. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Olha aí, muito bom esse vídeo, né, com as explicações do Dr. Lotufo, um doutor muito querido nosso. Muito obrigada, doutor, por esse vídeo, por essas explicações que sempre nos ajudam a esclarecer e tirar algumas dúvidas importantes. E hoje, então, terceiro dia, como eu já falei, nós vamos falar sobre depressão. E nós convidamos um médico, o Dr. Marcos Vinícius de Oliveira, para falar sobre o assunto. Ele tem graduação em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde de Brasília, Distrito Federal. É médico e residência médica em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nosso querido pastor Arival, quero dar boa noite para eles que já estão aqui e começar a nossa conferência do terceiro dia falando sobre depressão. Boa noite. Fala você, eu. Boa noite, é um prazer estar aqui, podendo contribuir aqui com informação médica, né, sobre a depressão, e é um prazer, muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui. Eu quero agradecer você que está nos acompanhando desde terça-feira, né? Terça, quarta e quinta, esses 3 dias. Isso é apenas um aperitivo, né? Porque nós pretendemos fazer uma série
de vídeos, de programas sobre transtornos mentais. Eu quero dizer que nós fomos motivados a fazer essa conferência, viu, doutor Marcos, por conta da pandemia de transtornos mentais que vieram juntos, né? O que veio junto com essa questão aí da pandemia do coronavírus, né? Houve um aumento muito grande dos transtornos mentais, casos de depressão, de medo, de pânico. Então a igreja, ela se propôs a fazer essa conferência para dar uma orientação médica. Inclusive, nesses 3 dias nós trouxemos aqui, são 3 médicos psiquiatras, e a contribuição do Dr. Lotufo, que ele é professor da universidade aqui, ele é uma autoridade nessa área de transtornos mentais, e todos os médicos também têm, de uma certa forma, uma formação cristã, né? Então a gente está tratando do assunto médico e também dentro dessa cosmovisão bíblica reformada cristã. Então, um privilégio tê-lo aqui, né? Um médico novo, está começando aí trabalho também com um grupo de estudos lá da doutora Roseli, né? Na universidade aqui da USP, né? E nós esperamos que você seja usado aqui hoje à noite para nos brindar com informações, com orientações que nós tanto precisamos. A primeira pergunta, doutor, é sobre o que é a depressão. A depressão é uma síndrome? A depressão é uma doença? A depressão ela tem vários conceitos. Como é que o senhor nos ajudaria nesse momento agora inicial, explicando para as pessoas o que é a depressão? Então, inicialmente é importante a gente falar o que não é depressão, né? Certo. A depressão, ela não é simplesmente tristeza, né? A tristeza, pelo contrário, ela faz parte da vida, né? E todas as pessoas sentem tristeza, né? A tristeza realmente é algo com que a gente tem que conviver, e todo mundo tem tristeza, né? Momentos de tristeza não significam que a gente está deprimido, né? E a própria palavra depressão, ela acaba sendo usada de uma maneira muito disseminada, né? E às vezes não se referindo a esse rigor mesmo do profissional quando fala de um transtorno depressivo, né? Então a depressão está aí na boca do povo. Então, quando o Corinthians faz o gol no último minuto do jogo, né, os palmeirenses ficam deprimidos, e aí depois, quando o Palmeiras ganha na disputa de pênaltis, aí os corintianos ficam deprimidos, né? Mas não é desse tipo de depressão que a gente está falando, dessa tristeza que acaba acontecendo por situações várias da vida, né? Também o luto, né, é uma situação, né, de perda, né, de um familiar, né, de alguém importante, e é um período de bastante tristeza, de bastante abatimento, e é normal que as pessoas passem por isso. E de maneira geral, o luto ele não envolve um quadro depressivo, mas é claro que às vezes isso pode até se tornar um quadro depressivo quando se torna um luto muito intenso, muito complicado, muito prolongado, que a pessoa não consegue superar uma perda muito grande, né? Então a depressão ela não é nenhuma dessas coisas que talvez as pessoas tenderiam a diagnosticar a depressão de uma maneira exagerada, mas também não é aquela depressão que é completamente negada a sua existência, negada a sua importância, a sua relevância, né? Então tem muita gente que fala que depressão não existe, depressão é preguiça, depressão é falta de fé, é frescura. Hoje mesmo atendi uma paciente que falou que sofreu muito tempo porque o marido achava que o que ela tinha era frescura, então ele não dava suporte para ela e não permitia que ela buscasse tratamento. Ela sofreu alguns anos até conseguir tratamento por conta disso, né? E isso é muito ruim porque, de fato, atrasa, né, a pessoa a receber o diagnóstico e o tratamento que ela está necessitada, né? E quanto mais tempo ela fica sofrendo, mais difícil vai ser para ela, né, passar por essa situação. Então, a depressão também não são essas coisas. A depressão é uma doença, né, um transtorno mental, e é um transtorno que acaba afetando a vida da pessoa como um todo, né? A pessoa, falando um pouco do quadro clínico da depressão, né? A pessoa ele é caracterizado por humor que é triste, né? Então a pessoa tem a tristeza que fica aí a maior parte dos dias, durante vários dias, e que vai durar aí pelo menos 2 semanas, né? Então essa tristeza é algo muito característico, marcante da depressão.
Outro sintoma marcante da depressão é a falta de interesse ou falta de prazer naquelas coisas que antes davam prazer para a pessoa e que passam a não mais dar à pessoa esse senso de alegria. Tá. Qual é a relação da depressão com a química do nosso corpo? Né? Porque essa questão do humor está relacionado a algo que o nosso organismo produz. Isso. Explica para a gente isso aí, doutor. Sim, então, a depressão ela tem várias teorias, né, sobre a sua etiologia, sobre o que causa a depressão. Né? Então, as teorias começaram muito com uma baixa de serotonina no corpo, né, que a serotonina estaria em níveis baixos, e depois foi se refinando, foi se percebendo que não é exatamente isso, mas a serotonina continua sendo algo que está bastante implicado, sim, né, na gênese da depressão. Então, a serotonina, agora a gente percebe que, na verdade, não é exatamente um baixo nível de serotonina, mas, às vezes, os receptores de serotonina não estão bem ajustados nas células, né, nos neurônios, né, do nosso corpo, e aí isso provoca um funcionamento alterado, às vezes os circuitos que estão envolvidos com isso, né, mas não é somente a serotonina, né, outras substâncias estão envolvidas, como noradrenalina, como dopamina, como ácido gama-aminobutírico e várias outras substâncias, né, que o nosso corpo produz e que são importantes para o funcionamento do nosso cérebro, do nosso corpo. Mas existem outras teorias para tentar explicar. Uma delas, por exemplo, é a teoria inflamatória, né? Então, até um paralelo muito comum que se faz é quando a gente está gripado, né? A gente fica com febre, tem aquela prostração, fica desanimado, fica sem vontade de comer, né? Isso é um quadro que, se alguém olhar assim de maneira desatenta, pode falar, não, isso é um quadro depressivo, né? E tem semelhanças, então, né, com questões inflamatórias que podem ocorrer e afetar o nosso cérebro e levar a um quadro de depressão. Só uma questão. Existe uma relação entre essa questão da depressão estar caracterizada pelo sexo, por exemplo? As mulheres, elas são mais alcançadas pela depressão do que os homens? Sim, aproximadamente o dobro, né, do número de pessoas... o dobro de pessoas é mulher, né? Então, as pessoas que são acometidas, metade, um terço seria homem, os 2 terços seriam mulheres. Certo. E a mulher tem essa questão da depressão, principalmente pós-parto, né? Isso. É muito comum, quer dizer, bem popularmente a gente fala, as mulheres talvez elas passam por essa situação. Isso. E até faz pensar numa outra teoria, né, que tenta explicar a depressão, que é a teoria hormonal, né? Então existem hormônios, né, que estão envolvidos aí também com o nosso humor, né, não só hormônios femininos, né, como estrogênio, progesterona, né, e que, por exemplo, as mulheres quando passam lá pelo período perto da menstruação têm alterações muito grandes de humor e às vezes isso pode até caracterizar um outro transtorno dentro do grupo de transtornos depressivos, mas também perto do parto, né, na gestação e perto do parto existe uma grande alteração hormonal e muita susceptibilidade, né, a esses transtornos do humor, ao transtorno depressivo. Então, a gente percebe que os hormônios eles também têm uma grande influência aí na depressão. Quem é casado sabe que há pelo menos 5 ou 6 dias do mês que a mulher tem um transtorno mental. Né? Pois é. Nem todas as mulheres elas sofrem, né, com esse período perto da menstruação, mas de fato é muito comum, é muito comum. Agora, uma questão que é muito importante para o esclarecimento da população, pessoal que está nos assistindo, se fala muito nessa questão da depressão endógena, ou seja, aquelas pessoas que elas são depressivas por questões genéticas, de herança familiar. E existe aquilo que se chama depressão circunstancial. Por exemplo, agora, né, uma depressão por causa da pandemia, uma depressão por causa do luto, você colocou aqui, uma depressão porque o cara muda de um país, sai daqui, vai morar no Canadá, e ele, ao passar um período só vendo gelo, ele entra num processo depressivo. Explica isso para a gente aí, essa diferença entre o que seria uma depressão crônica e aquilo que seria uma depressão circunstancial. É importante a gente saber, né, que nem toda depressão a gente consegue estabelecer uma causa assim bastante definida, né? Às vezes a depressão acontece e você não consegue perceber pela história de vida da pessoa, por situações que aconteceram recentemente ou no passado, que tenham contribuído para isso, né? Às vezes acontece, né? A pessoa começa a se sentir mal e isso não tem muita explicação, né?
Mas existem também situações que vão levar, né, a um maior risco, né, da depressão aparecer. E até tem a ver com aquilo sobre a etiologia da depressão, né? Na verdade, a gente entende, né, e não só da depressão, mas dos transtornos mentais de uma maneira geral, a gente entende que eles são determinados não somente pela biologia, não somente pela psicologia, não somente por questões sociais, mas por uma interação, né, entre todas essas coisas, e é uma interação bastante complexa. Nem sempre a gente consegue determinar exatamente qual coisa está contribuindo, de qual forma, mas a gente sabe que existe uma interação, né? Então a pessoa tem uma susceptibilidade, né, genética, né? Então é muito comum que pessoas que têm familiares, né, com transtorno depressivo também têm um risco aumentado, né, de terem também esses quadros depressivos, né? Estudos com gêmeos mostram que isso realmente tem uma carga genética bastante importante, mas não explica completamente, né? Porque a primeira pergunta que o psiquiatra faz para a gente, né? Eu sou um frequentador assíduo, né? Não tenho problema nenhum. Pergunta justamente, você tem, por exemplo, na sua família, quadros depressivos? Sim. Mãe, avô, tio, né? Irmão. Sempre, geralmente, o psiquiatra, eles partem dessa premissa. Agora, é muito comum, e a gente, aqui na igreja, enfrenta muitas situações onde, por exemplo, eu tive casos aqui de um senhor que ele foi funcionário do Banespa durante 35 anos. E aí o Banespa foi vendido e ele foi demitido. E o banco, para ele, era tudo, era a vida dele, né? E depois que ele foi demitido, ele entrou num processo de depressão e chegou a óbito, né? Então, eu estou colocando isso porque ele não tinha, até aquele momento, apresentado um quadro depressivo ou alguma situação, mas aquele fato em si, de uma certa forma, deu um start nesse processo depressivo. Isso é comum? Isso acontece? Como é que é? Sim, isso é bastante comum, né? Como eu falei, nem sempre a gente consegue, mas algumas vezes a gente consegue perceber. Mas é interessante a gente entender que não é simplesmente um fator isolado, né? Existe toda um arcabouço ali que existe no nosso próprio corpo e das circunstâncias da nossa vida, desde a nossa infância até o momento em que a gente se encontra, que podem determinar, né, você estar mais suscetível, com maior risco, né, e aí de repente acontece alguma coisa, né, um trauma assim, uma situação estressante, e isso aí também pode contribuir. Acaba ficando marcado como, não, o que causou foi isso, né, e nem sempre, se você melhorar essa situação aqui que teoricamente tinha causado, nem sempre a depressão vai melhorar, né? Por isso que é algo extremamente complexo e precisa ser lidado também de uma maneira que não é reducionista, né? A gente não adianta simplesmente você dar um remédio, não adianta simplesmente você falar, não, arranja um emprego, enfim, são coisas bem mais complexas. Uma pergunta que o pessoal da minha faixa etária, né? Eu estou com 55, há uma coisa que é muito comum na nossa idade, né? E eu tenho um caso na própria família, que é aquela questão do ninho vazio, né? Quando o casal casa os filhos, forma os filhos, e os filhos saem de casa, e aquela síndrome do ninho vazio, aquilo gera uma depressão. Sim. Isso é fato ou é folclore? Não, também é uma coisa que acontece, né? Bastante comum, não necessariamente, né? Então tem gente que os filhos saem de casa, ficam até felizes, né? Mas esse não é latino, deve ser americano, né? Anglo-saxão, mas o latino, ele quer... Né? Mas, principalmente nós latinos temos muito isso, né? Desse apego familiar bastante forte. E quando os filhos saem de casa, às vezes, muitas pessoas sofrem, né? Bastante com isso. E é importante lidar cada caso de acordo com a sua especificidade, cada caso de acordo com aquilo que é mais importante para a pessoa, né? Então, cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem uma questão peculiar, né? E cada uma delas precisa ser resolvida individualmente, né? Doutor Marcos Vinícius, nós estamos aqui com uma turma nos assistindo aqui agora, e a pergunta que acho que todo mundo queria fazer para você é o seguinte: como é que eu sei quais são os sintomas que eu posso aplicar no meu comportamento que indicaria, né, que evidenciaria um quadro depressivo? Sim. Então, eu tinha começado a falar já um pouquinho, né?
o sintoma principal, né, o humor triste, né? Então, aquele humor triste que ele fica triste a maior parte dos dias durante pelo menos aí 2 semanas, né? Então é uma tristeza. É uma tristeza constante. Uma tristeza constante, uma tristeza que está ali o tempo inteiro atormentando a pessoa, né? Uma tristeza muito grave, né? Que merece atenção. E o outro sintoma primordial é a perda do interesse, a perda do prazer naquilo que antes dava prazer para a pessoa. E o isolamento, essa questão do afastamento do convívio social, isso podia ser um sintoma também? Isso, a pessoa que é deprimida, né, muitas vezes vai ter uma tendência a ficar isolada, né? Vai ter uma tendência a ficar sozinha, não querer que as pessoas incomodem ou mexam com ela, e às vezes não é nem porque ela está com raiva de alguém, nem nada, é porque ela simplesmente não sente vontade, né, de estar perto de outras pessoas, se sente incômoda, e às vezes ela nem consegue explicar, mas ela não se sente bem, né, perto daquela pessoa, né? Ela está sofrendo ali e não consegue exatamente explicar. Aliás, sobre a dificuldade de explicar, né, crianças e adolescentes também podem ter quadros depressivos e é mais comum que eles tenham não esse humor triste, né, essa tristeza, um choro fácil, mas que eles fiquem bastante irritados, né, impacientes. Então é muito comum que a criança reaja assim, dessa forma, e até porque nem sempre ela consegue expressar o que ela está sentindo, né, mas ela fica irritada, ela fica Uma estressada. pergunta muito interessante, nós temos muitos pais aqui nos assistindo. Tem crescido essa questão de depressão entre crianças e adolescentes hoje? Sim, né? Tanto em crianças e adolescentes quanto em adultos, né? Tem crescido, né? E a faixa etária, a depressão, ela vai crescendo progressivamente, né? A sua incidência, né? Até a faixa ali dos 20 aos 50 anos é a faixa que mais tem casos, né? Então, a faixa de maior risco em relação à idade é essa, mas crianças e adolescentes também podem ter depressão, né? E também podem ter esses quadros e precisam de atenção, precisam de tratamento. Eu tive informação, antes de participar aqui dessa conversa que a gente está tendo, de que a Organização Mundial de Saúde fala que os transtornos mentais têm crescido tanto, né? E que os nossos problemas psiquiátricos, né, os nossos transtornos, eles irão, há pouco tempo, superar a causa-mortes que hoje que são os problemas cardiológicos. Sim. Né? É fato isso mesmo? E não só a mortalidade, né, mas também a pessoa estando viva tendo muitas dificuldades na vida, né? Certo. Então a pessoa acaba perdendo a sua produtividade, perdendo anos de vida úteis, né, que a gente chama, né? Então a pessoa não consegue mais produzir, não consegue mais fazer aquilo que gosta de fazer, né? E a gente sabe que o trabalho é muito importante para a pessoa, ela determina. Quer dizer, há uma relação entre depressão e trabalho? Existe uma relação assim? Quer dizer, geralmente isso gera prejuízo no campo do trabalho? Na verdade é porque o trabalho ele é muito importante para o ser humano, né? Então é pelo trabalho que a gente expressa, né, a nossa criatividade, expressa os nossos talentos, é pelo trabalho que a gente consegue ganhar uma renda e às vezes ter um status, né, um reconhecimento perante a sociedade, perante os amigos, né? Então o trabalho ele é algo central, né, na vida do ser humano, né? E quando o trabalho de alguma maneira não está bem, né? Então a pessoa não está se sentindo bem no trabalho, está tendo dificuldades para trabalhar, né? Isso acaba realmente impactando no modo como a pessoa se sente e pode sim levar a um quadro depressivo. Uma pergunta também que eu creio que todo mundo gostaria de fazer. Você sabe que aqui em São Paulo nós vivemos nessa metrópole maluca aqui e tem crescido muito o número de suicídios. Qual a relação que existe entre depressão e suicídio? Sim, o suicídio é um dos critérios, né, pelos quais a gente também pode diagnosticar a depressão, né, faz parte do quadro, né, esse pensamento de suicídio, a vontade de morrer, às vezes até uma vontade de simplesmente não estar mais aqui, de não existir, a pessoa não tem propriamente a vontade de morrer, mas sente aquele desânimo, né, aquela falta de vontade de viver. E a depressão é uma grande causa, né, de suicídio, né? Na verdade, está lá entre sempre o primeiro lugar, às vezes o segundo lugar. Então, é uma causa muito importante de depressão e é um dos motivos, né, na verdade, o principal motivo pelo qual a gente se preocupa, né, com essa doença. É porque as pessoas que estão sofrendo com ela, elas muitas vezes pensam que a única solução é acabar com esse sofrimento, tirando a vida, né? Até porque elas não têm esperança, né? Então, outra característica muito marcante é que a pessoa não tem esperança em relação ao futuro, esperança de que as coisas vão melhorar, esperança de que existe uma saída saudável, né? E parte do nosso trabalho vai ser exatamente ajudar a pessoa a enxergar
né? Que às vezes a saída existe, né? A gente acredita que ela sempre existe. A pessoa é que não consegue enxergar. Eu gosto muito de ler sobre esse assunto, né? E tem um clássico aí que é o Demônio do Meio-Dia lá, que Agostinho fala, e um jornalista americano, ele escreveu um livro, né? Onde ele conta a sua própria experiência, né? O sofrimento, e ele coloca uma figura assim de que a depressão é como se alguém tivesse dentro de um buraco e ele tenta sair, mas ele não consegue chegar, colocar a mão na borda do buraco, né? Uhum. E a pior coisa que um depressivo pode ouvir é dizer, olha, reaja, né? Melhore, Sim. tome iniciativa. A gente não entende muitas vezes que a pessoa que está com depressão, ela precisa ser ajudada. É preciso que alguém jogue a corda para que ela saia daquela situação. Isso. Eu estou colocando isso porque no aconselhamento pastoral aqui na igreja, alguns maridos, né, por questões de ignorância, e alguns reconheceram isso, as esposas passaram por um processo depressivo e eles simplesmente negavam isso e de uma certa forma, diziam, isso é frescura, você precisa reagir, você precisa fazer isso. E o que a pessoa estava precisando mesmo era de uma ajuda médica. Né? Sim. E isso entra até em outro sintoma que é muito característico da depressão, que é a pessoa sentir muito culpada, sentir que é inútil, sentir que está sendo um fardo, né, para a família, para os amigos, né, e isso tudo deixa a pessoa também abatida, né, e sentindo que a vida não vale a pena. Então, é muito importante que a pessoa tenha esse suporte, né? E, aliás, um dos fatores de risco para a depressão, né, que também está envolvido aí nessa gênese, né, dessa interação complexa, é a pessoa que tem baixo suporte social, né, que a gente chama. Sim. Então, a pessoa que não tem laços, né, afetivos com amigos, com parentes, né, e que muitas vezes a pessoa não tem alguém para dar um suporte na hora que precisa, ela acaba sendo mais vulnerável, né, para uma situação de depressão e não vai ter ajuda também quando entrar nesse quadro. Né? É uma pergunta bem popular. Existe um perfil do depressivo? O cara tem um perfil de depressão, ele é o depressivo. Existe isso ou não? Existe, né? Outro fator de risco, né, psicológico, né, em relação à depressão é a pessoa que tem uma personalidade com alto neuroticismo, que se fala, né? Então, uma pessoa que é muito ansiosa, uma pessoa que é muito autocrítica, às vezes a pessoa é muito irritada, né? A pessoa que às vezes é muito pessimista, aquela pessoa tensa, né? Existe esse tipo de pessoa e essas pessoas, elas estão, sim, sob maior risco de serem acometidas, né, por um transtorno depressivo. Não necessariamente, né, como todas essas coisas que eu tenho falado, mas pode contribuir. Você está falando de mim agora, né? Eu sou ansioso crônico, né? Mas a minha psicóloga perguntou se eu tinha tendências suicidas. Eu disse, não, as minhas tendências são mais homicidas. Né? Eu estou mais pronto para... Mas vamos ouvir uma palavra de esperança, né? Também, nós estamos conversando aqui. Tem cura para a depressão ou não? É complicado falar de cura, né, para a depressão. A gente sabe que a depressão, a pessoa pode ter apenas um episódio, né, e se tratando, não ter mais nenhum episódio. Certo. Mas é muito comum que a depressão ela tenha um curso de crises, de recorrências, e a pessoa tem pioras, tem melhoras, tem pessoas que acabam tendo um quadro depressivo residual ali, que nunca melhora, né? Às vezes passou por um nível muito baixo, né? Um nível de sintomas muito graves, agora melhorou um pouquinho, mas não chegou a ficar ali como era antes, né? Quando a pessoa se sentia realmente bem. Então, todas essas situações podem acontecer. Mais ou menos o seguinte, é como aquela pessoa que tem a diabetes, né? Um exemplo, uma comparação meio grotesca. E a pessoa aprende a conviver com aquilo, toma a medicação e vai administrando. Uhum. Né? Há momentos que ele está num estágio melhor, do estágio... Porque nós temos aqui, a gente acompanha aqui na igreja, casos de episódios realmente de depressão, que a pessoa toma a medicação durante um período e melhora, e tem aquelas pessoas que vão viver a vida inteira, né, tomando um ansiolítico, né, tomando a medicação. Sim.
É isso, mais ou menos? É isso. Inclusive, a demora para se obter um tratamento, ela vai impactar negativamente nesse desfecho, né? Então, se a pessoa demora para conseguir o tratamento que ela precisa, né? Ou se a pessoa começa o tratamento e depois para, não faz o tratamento completo, né? E não segue as orientações, os desfechos costumam ser piores, a pessoa costuma ter mais recorrências, às vezes tem a necessidade de ser internada até. Então, quanto mais cedo a pessoa obtiver essa ajuda, menores as chances dela ter um quadro aí que vai ficar se arrastando por mais tempo. Uma pergunta: se nós estamos aí numa crescente do ponto de vista dos transtornos mentais, existe alguma política universitária que incentiva os formandos em medicina a se dedicarem à psiquiatria? A psiquiatria, ela era uma área que já foi muito negligenciada, né? E hoje em dia a atenção, né, aos transtornos mentais, né, a saúde mental como um todo, ela tem crescido, né? O interesse pela psiquiatria também tem crescido, né? Então agora tem sido uma das residências mais concorridas, né? Anteriormente não era. Então isso tem crescido e o número de profissionais interessados nessa parte tem aumentado. Mas também mesmo os profissionais que não vão seguir a carreira na psiquiatria, é importante, né, que eles tenham uma formação que estimule a acolher, né, os pacientes, acolher, há muitos escutar. Clínicos, né? Há muitos clínicos, né, que tratam. Sim, sim. Eles fazem um atendimento. Mas é muito importante que o médico ele saiba escutar, né? Muitas vezes, né, até pela pressão do tempo, né, de atender em 10, 15 minutos ou menos, né, a pessoa não tem nem tempo de escutar, né, a vida da pessoa e, às vezes, até para o médico uma saída mais fácil é passar logo um remédio ali e na cabeça dele resolveu, né? Mas geralmente as angústias da pessoa ainda continuam todas ali borbulhando no coração e ainda não foram abordadas, né? O que eu acho interessante, né, quando você vai procurar um psiquiatra, sempre eles dizem assim, ó, a primeira consulta vai durar 2 horas, né? Demora. Porque idealmente demora. Demora, né? Porque o psiquiatra ele faz o acompanhamento e é um acompanhamento assim constante, né? Sim. Ele é cumulativo, ele vai acompanhando o paciente, né? Diferente de outros quadros, né? Muitas vezes na área da oncologia, em outras áreas que são cardiologia, que o cara faz aquele tratamento e libera o sujeito. Mas tem um histórico do paciente. Sim, né? A história de vida da pessoa é extremamente importante para você saber a melhor forma de ajudá-la, né? Então, a primeira consulta psiquiátrica, idealmente, né, ela vai demorar exatamente porque você precisa coletar muitas informações, fazer muitos diagnósticos diferenciais, né? Porque quando a gente fala de depressão, né, a gente tá falando do transtorno depressivo maior. Mas, na verdade, existem vários outros quadros que podem ter sintomas depressivos, né? Então, o médico, na hora que ele vai fazer a primeira avaliação, ele primeiro vai ter que se certificar, né, de que a pessoa não tem alguma outra doença que esteja determinando esses sintomas depressivos, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma doença reumatológica que está ali descompensada, e a pessoa, às vezes, nunca descobriu, vai descobrir quando o psiquiatra, porque está sentindo triste. Aí depois o psiquiatra pede os exames, avalia durante a consulta e percebe que a pessoa, na verdade, está ali com lúpus, artrite reumatoide, alguma coisa do tipo, ou está com problema na tireoide, ou então sofreu um AVC e começou a ter esses quadros depressivos, né? Teve uma lesão cerebral, né, por conta de algum acidente, e aí acaba tendo essa alteração do humor. Então, o médico ele precisa fazer esse diagnóstico diferencial exatamente para não chamar de depressão aquilo que pode ser resolvido de uma outra forma, né? Pode ser resolvido e, às vezes, até vai se beneficiar de antidepressivos, mas também vai ser necessário que a pessoa, por exemplo, faça tratamento ali da sua artrite reumatoide, por exemplo, né? Vai tomar ali as drogas que vão modificar a atividade da doença, reduzir essa inflamação e aí, com isso, a pessoa vai começar a se sentir melhor, não vai nem precisar, às vezes, de antidepressivo, né? Então, essa avaliação é muito minuciosa e demanda tempo. Certo. Vocês estão gostando aí das explicações? Então, prepara as perguntas aí, né? Agora, eu quero, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, para a Lídia colocar as perguntas dos nossos ouvintes aí, dos nossos telespectadores, né? Essa parte farmacológica de remédios, como é que, no caso da depressão, existem hoje medicamentos avançados, existem hoje remédios que ajudam e que são eficientes no tratamento da depressão? Sim, e cada vez mais temos outras alternativas, né, adicionais para tratar a depressão. Né, a primeira linha, né, de tratamento, né, a primeira recomendação, de uma maneira geral, são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Então, são remédios que vão fazer com que a serotonina tenha
atuação mais pronunciada no corpo, né, no cérebro da pessoa. E existem outros tratamentos também, né, medicamentosos, né, antidepressivos tricíclicos, inibidores da monoaminoxidase, né, antidepressivos duais, que a gente chama, que influenciam tanto na serotonina quanto na noradrenalina, e às vezes, além da atuação nesses neurotransmissores, também atuam em alguns receptores específicos que têm efeitos benéficos, aí eles vão ajudar a pessoa a dormir, vão ajudar a pessoa a se alimentar melhor, né? Então a gente está sempre procurando melhores medicamentos, né, com menos efeitos colaterais e com mais efeitos benéficos para ajudar as pessoas. Tá. E além disso, a terapia, né? A terapia é outro tipo de tratamento que é bastante importante, né? Em alguns casos, né, principalmente quadros depressivos leves, né, até alguns casos moderados, eles podem ser tratados apenas com terapia, né, com psicoterapia. Certo. Em especial a terapia cognitivo-comportamental, né? Certo. É uma das mais bem estudadas, né, que tem uma melhor evidência, né, de que funciona bem para a depressão. Mas alguns casos, né, a maioria vai se beneficiar de uma combinação das duas, né, tanto do uso de remédios quanto de terapias. Isso é importante você falar, você também como cristão, porque hoje existe uma vertente no ambiente nosso evangélico, né, cristão, que destrói a psicologia, né? Sim. Diz que a psicologia ela é centrada no homem, ela é isso, é aquilo, e eu discordo disso. Eu acho que a psicologia, ela, como qualquer outra ciência, ela tem as suas várias vertentes, tem as várias correntes, né? Você não pode hoje, né, com a questão da neurociência, reduzir a psicologia para Freud, né? Sim. Achar que, né, a psicanálise não é isso. Sim. Nós temos estudos que são feitos. Eu gosto muito lá da UCLA, da Universidade da Califórnia, até para fazer meus sermões, às vezes eu vou lá e consulto, né, sobre depressão, sobre ansiedade. E tem muitos estudos científicos hoje nesse campo, e a gente não pode negar isso. Sim. Né? Agora, eu vejo que você é um atleta, bem cuidado e tal. Qual é a importância, por exemplo, do exercício físico no combate à depressão? Tem alguma relação ou não? Muito bem lembrado, né? A atividade física, né, a gente reconhece como algo que ajuda bastante, né, no controle, né, dos sintomas depressivos, também dos sintomas ansiosos, né? Ela geralmente é recomendada como um tratamento adjuvante, né? Certo. Então, além desse tratamento da terapia, além do uso das medicações, é importante que a pessoa também faça atividades físicas regularmente, né? E aí a gente recomenda que ela seja uma atividade física, no mínimo, de intensidade moderada, pelo menos 30 minutos e pelo menos 3 vezes por semana, né? Então isso aí é um mínimo que a gente já consegue ver benefícios e esses benefícios são cumulativos. Se a pessoa conseguir fazer mais... Terapia, exercício, se tiver mais disponibilidade, quanto mais conseguir, melhor, né? É aquilo que eu estava falando mais cedo, né? Os transtornos depressivos, eles são causados por várias coisas, né? Certo. E não adianta você ter uma visão muito restrita, limitada de que, não, eu vou tomar o remédio e eu vou melhorar. Não vai resolver, né? Geralmente não resolve. O remédio é importantíssimo, mas ele sozinho não vai resolver a angústia da pessoa, né? De estar sozinha, não vai devolver o emprego da pessoa, não vai ajudar a pessoa a como lidar, né, com sofrimentos, né, com angústias, ou às vezes com coisas da própria personalidade que precisam ser tratadas, né? Então, é por isso que todos os outros tratamentos são importantes. Tá bom, vamos deixar para depois falar um pouquinho sobre depressão e fé, né? Pode um crente, um cristão ficar deprimido? Né? E eu vou responder que sim, né? O doutor está aqui para mostrar para a gente que, senão, o crente seria um ET, né? Então, e nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por depressão, enfrentaram, que na época não chamava depressão, se chamava melancolia, né? O estudo da melancolia. Sim. E é muito interessante isso. Mas, Lídia, vamos ouvir agora as perguntas e as questões dos nossos ouvintes, daquelas pessoas que estão nos acompanhando.
Sim, pastor, muitas pessoas acompanhando, quero agradecer e quero também aproveitar o comentário aqui que fizeram que hoje é o dia do psiquiatra, então quero parabenizar o doutor, hoje 13 de agosto, dia do psiquiatra, Obrigado. o doutor que está aqui conosco, Marcos Vinícius, e também todos os psiquiatras, os que nos acompanharam aqui, nos cederam as entrevistas aqui durante a conferência toda, quero dar os parabéns aqui em nome da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito obrigado. E doutor, vamos lá, uma pergunta, já responderam algumas, né, se tem cura, não, muitas já foram respondidas aqui por vocês, mas agora tem a pergunta da Keila Gomes, o que fazer quando a pessoa não reconhece que tem o problema? É um desafio. Mata em terra, né? É um desafio, né? E acho que é o principal desafio, né, de muitas famílias que se sentem angustiadas por perceber que, né, esse familiar querido ou um amigo querido, né, ele está passando por um episódio depressivo, está precisando de ajuda e a pessoa não reconhece essa necessidade, né? Então, uma das coisas que você pode fazer é mostrar, né, essa live aqui para ele, né, para que ele se sensibilize, né? E outras coisas que podem ajudar é você prestar suporte, né, para a pessoa, estar apoiando, mesmo que a pessoa não veja a necessidade ou que ela negue, né? Aliás, é muito comum que a pessoa negue, né, os seus sintomas, né? Inicialmente que a pessoa tente disfarçar, tente dizer que não é isso, né? A negação, ela faz parte de uma reação, né, a umas situações que nos incomodam. Então, é muito comum que isso aconteça, mas é importante que essa pessoa seja sempre apoiada, seja sempre acompanhada, independente dela reconhecer essa necessidade ou não. E a gente acredita que, eventualmente, né, sendo apoiada, sendo ouvida, né, escutada e amada, né, que a pessoa realmente, ela, com o tempo, ela perceba que não está bem. Né? E algumas evidências são você pedir para ela tentar entender como é que ela funcionava antes, né? Porque a depressão ela vai causar um prejuízo no funcionamento da pessoa e um sofrimento significativo, né? Então, para a pessoa parar para refletir, né? Que às vezes ela conseguia trabalhar com muito mais eficiência antes, ou às vezes ela se relacionava muito bem com a sua família, com seus amigos, e agora ela não tem mais vontade, que ela está perdendo muito peso, que ela está dormindo, né? Está com insônia, ou às vezes está dormindo o dia inteiro, não está tendo ânimo para fazer nada, né? Então, você demonstrar, né? Tentar lembrar essas coisas para a pessoa para ver se ela consegue perceber. Mas com falta de paciência é difícil a pessoa entender também, né? Então tem que ser feito com jeito, né? Com carinho e com palavras escolhidas. Eu quero falar aqui, você é um profissional médico, trabalha com o público, eu também trabalho aqui na igreja. Eu creio que a questão do tratamento psiquiátrico passa também por um preconceito muito grande, né? Quem é da minha geração, você é da nova geração, mas quando se fala em procurar um psiquiatra, é médico para doido, né? E geralmente a ideia que a gente tem de doido é da infância da gente, dos hospícios, né? Do choque elétrico, né? Hoje você vai para um psiquiatra, não tem nada disso, né? Hoje você é um profissional de saúde que trata a partir de conceitos contemporâneos do ponto de vista da pesquisa científica. Porque tem muita gente que resiste ir a um psiquiatra porque acha, né, que é médico para doido. Sim. E tem muita gente, aí é uma questão que depois a gente vai conversar um pouquinho também, a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo. Se você for tratar depressão só com psicólogo, né, e é um problema da química do corpo, né, em geral, é um problema de saúde, como é que você faz? Né? Sim. Então, você tem que realmente procurar um profissional médico. Então, passa por isso, viu, gente? Vocês que estão aí nos assistindo, não tem problema nenhum. A Raul Seixas já cantava aí no passado, tá todo mundo louco, oba, vamos lá, vamos para cima, vamos resolver o problema. Sim, é importante, né, reconhecer essas diferenças, né? O psicólogo é extremamente importante, mas o médico também ele tem o seu papel, né, nessa questão. Né? Então, toda essa questão do diagnóstico diferencial, de eliminar causas médicas, né, o uso de algumas substâncias que podem estar contribuindo, né, ou causando diretamente esse quadro depressivo, né? O médico é que vai poder avaliar essas coisas, pedir os exames, interpretar os resultados para poder chegar a uma conclusão, né, de se realmente é um transtorno depressivo causado por alguma condição médica ou se é realmente porque toda essa interação complexa está acontecendo, né, da mente com o corpo, com as questões psicossociais. Eu observo que você é um cara muito calmo, né?
é o perfil do psiquiatra, todo psiquiatra tem que ser mais calmo. Porque os 3 que vieram aqui, todos os 3 são calvos, né? E eu não posso nem falar na doutora Roseli, lá, a psiquiatra que eu vou, né? Que vai ser sua professora agora. Ela é calma demais, né? Ela chega a ser irritante, ela é cartesiana, né? Ela vai assim e não perde a paciência com a gente. Mas tudo bem, é só para outras perguntas aí. Pastor, a Ângela pergunta para o doutor, né, se as pessoas com depressão têm mais chances de ter câncer. Olha, é muito comum que pessoas que têm câncer, elas tenham quadros depressivos, né? O contrário nem sempre é verdade, né? Mas, de fato, existem alguns estudos que falam coisas desse tipo, né? E a gente pode pensar que a depressão ela também afeta na sua imunidade o seu sistema imunológico, né? E a relação com a endocrinologia, né? Os hormônios do corpo também vai influenciar na sua resposta, né? As células que são tumorais, né? Que são malignas e que estão provocando, né? Começando talvez um processo de câncer, né? E aí, se o seu corpo estiver debilitado, né? Não estiver funcionando direito nessas funções, isso aí pode acontecer. Muito bom. Uma pergunta interessante aqui do Wellington, a gente viu bastante falar sobre a vitamina D agora na quarentena, né? E o Wellington fez uma pergunta assim: boa noite, gostaria de saber se a deficiência de vitamina D pode causar depressão e se a reposição de vitamina D leva a depressão ao fim. A vitamina D virou aí ficou na moda, né? Porque as pessoas agora passam vitamina D para tudo, né? Então é muito importante, né? Principalmente porque a vitamina D ela pode ser adquirida na farmácia sem receita médica, né? Sem prescrição, é que as pessoas só façam uso da vitamina D sob orientação médica, porque de fato a maioria das pessoas não tem uma deficiência de vitamina D, né? Então a maioria das pessoas simplesmente não vai precisar, né, dessa reposição. Mas a falta de vitamina D ela pode sim estar relacionada com quadros depressivos, e o excesso de vitamina D, né, uma sobredose, né, uma overdose de vitamina D, ela também pode causar sintomas depressivos. E outras vitaminas também até estão relacionadas, né? Então as vitaminas do complexo B, de uma maneira geral, quando elas estão em deficiência no nosso corpo, elas podem determinar um quadro depressivo. Então é muito importante que essas coisas sejam vistas por um médico para poder exatamente fazer a mensuração, correlacionar com os dados clínicos, né, com a história da pessoa, e ver se às vezes vai ser necessário fazer essa reposição ou não. Mas de maneira geral, para pessoas querendo, por exemplo, prevenir, né, depressão, não se indica o uso de vitamina D. Muito bom. E, doutor, existe algum exame, a Fátima perguntou, que consiga diagnosticar a depressão? Exemplo, ressonância magnética do cérebro? É muito importante, né, essa pergunta, né? A psiquiatria ela depende principalmente do diagnóstico clínico, né? Então, a avaliação clínica, né, o exame físico, né, também a correlação com os exames laboratoriais, ela pode ser feita, né, com os exames de imagem também, mas o diagnóstico é essencialmente clínico, né? Você vai pedir os exames muito mais para descartar, né, essas outras causas, né? Então, descartar aí talvez um AVC, um efeito de uma lesão traumática do cérebro no passado, ou um quadro demencial, que também às vezes pode começar, né, com quadros depressivos. Então, a ressonância, por exemplo, teria a sua utilidade em descartar essas outras causas, esclerose múltipla, enfim. Mas, de uma maneira geral, o diagnóstico é essencialmente clínico, e os exames eles vão servir para dar esse suporte no raciocínio, mas o raciocínio é principalmente baseado na clínica. A Patrícia Felipe falou assim: minha mãe tem Alzheimer e não sei lidar com essa doença. Tenho alguns sintomas de depressão e essa doença pode levar a algum outro quadro de depressão? Às vezes acho que estou entrando em depressão, ela falou. Aí é muito importante a gente lembrar do estresse do cuidador, né? O cuidador, né, de pessoas com doenças crônicas e doenças incuráveis, né, como é o caso da doença de Alzheimer, a sobrecarga é muito grande, né? Então, a Patrícia, né, ela com certeza pode estar sujeita aí a uma sobrecarga enorme, um estresse muito grande, e isso de fato pode levar a esse desânimo, a dificuldade para dormir, a todos esses sintomas que a gente comentou, né, que caracterizam um quadro depressivo. Então é importante que ela também busque ajuda, né? Que ela busque atenção médica, que ela busque um psicólogo de confiança, que ela busque um tratamento, né, uma ajuda que seja, para que esses sintomas que ela está sentindo, eles não venham a piorar, né? Então é importante, quanto mais cedo possível, ela buscar ajuda também.
E, como eu falei, né, a depressão, em quadros de Alzheimer, ela é muito comum também. Então, você cuidar de uma pessoa que tem mais de uma doença, né, mais de uma doença crônica, é ainda uma carga ainda maior. Então, realmente precisa de ajuda e que busque aí ajuda perto de onde ela está. Agora eu quero fazer a pergunta do Wilson Matos para o doutor e depois a opinião do pastor. Ele fala assim: boa noite, uma pessoa rancorosa, vingativa, maldosa e dissimulada é um depressivo? Está falando da mulher dele, deve ser. Ou então está fazendo uma pergunta para ele mesmo. É o Wilson, é o nome dele? É o Wilson. Ô, Wilson. Faz isso não, me ajuda aqui, né? Parece um tipo de pergunta direcionada, né, com um propósito específico. Mas, de fato, como eu falei, né, é muito comum que crianças e adolescentes elas sejam mais irritadas do que propriamente tristes, mas no adulto isso também pode acontecer. Né? Então, a pessoa que é muito irritada, que é muito impaciente, às vezes ela está, na verdade, passando aí por um quadro depressivo. Né? Aliás, outras apresentações de quadros depressivos são dores crônicas e inexplicáveis, né? Alterações do trato gastrointestinal também, a pessoa que, de repente, fica tendo muita diarreia, ou então intestino preso, né? Isso tudo pode alertar, né, para alterações que são do humor, mas acaba que o quadro principal, né, que vai levar a pessoa a procurar um atendimento médico vai ser uma questão gastrointestinal, ou vão ser essas dores, né, às vezes enxaqueca, é muito comum também. Então, tem que ficar atento a esses sintomas, mas esses tipos de personalidade, né, tem que ser avaliados por um médico, por um psicólogo, para, de fato, ser feito o diagnóstico. Eu quero falar um pouco aqui do ponto de vista pastoral, né? A palavra depressão, ela não aparece na Bíblia. Na Bíblia aparece a palavra ansiedade, a palavra ira, a palavra amargura. Há muitas palavras que nós usamos hoje na psiquiatria contemporânea que não aparecem na Bíblia. Sim. Também porque a Bíblia ela foi escrita na língua hebraica, o Velho Testamento, e no grego, o Novo Testamento. Mas a Bíblia traz exemplos, né, de cristãos que viveram processo de alto estresse e que chegou à depressão. Então, o fato de você ser crente, de você ter fé em Deus, isso não lhe dá imunidade de transtorno mental. Você fica ansioso, né? Você pode ter um quadro de pânico, certo? Você pode entrar num estado depressivo, né? Quando você estuda personalidades, faz estudo da vida de crentes na Bíblia, eu poderia citar aqui o exemplo de Elias mesmo, né? O profeta Elias, lá no Antigo Testamento, que ele, depois de enfrentar lá uma batalha com os profetas de Baal, de matar 400 profetas, ele chega num lugar, ele está altamente estressado, ele se joga debaixo de uma árvore e pede a Deus que ele seja morto, que ele estava estressado. E é muito interessante lá, porque Deus faz um tratamento com ele, põe ele para dormir e alimentar-se, né? Dormir e alimentar-se, dormir e alimentar. Ele passa num processo ali de descanso, porque ele estava realmente extremamente estressado, né? Você tem exemplos de Moisés, que pediu a Deus também, você tem um exemplo de Jonas, você tem um exemplo lá no livro de Ruth, de Noemi, né? Que perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, e saiu de Belém e foi para Moabe, e ali ela teve um processo, tanto que quando ela volta, ela diz, meu nome não é mais Noemi, mas é Mara, eu sou uma mulher amarga, uma mulher ressentida. E você tem o próprio Jesus, né? Quando ele vai lá para o Getsemane, ele tem aquele ápice da tentação, e ele pede a Deus, ele ora, e diz o texto bíblico que ele teve tristeza profunda, tristeza de morte, né? E quando a Bíblia fala lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, fala que ele foi tentado em todas as coisas, né? Ele sabe o que é padecer, ele foi um homem de dores. Então, precisa ter muito cuidado, porque a fé, ela é a suprema emoção. A fé nos ajuda a vencer, a superar, né? Mas nós não podemos querer substituir o tratamento médico pela fé, né? Deus pode curar usando a medicina, Deus pode curar sem a medicina,
Deus pode curar usando a medicina e a fé, né? Então, a medicina é uma bênção de Deus. O fato de você ter hoje ansiolíticos, você ter tratamentos disponíveis no campo dos transtornos mentais, isso é uma bênção de Deus, né? Nós entendemos, naquele livro que eu escrevi lá, que a ciência, o verdadeiro conhecimento, procede de Deus, né? E a Bíblia mostra claramente isso. Então, eu acho que nós precisamos dos psiquiatras e precisamos dos pastores, né? Você mesmo, que é um profissional da área de saúde, você confronta muitas vezes com situações muito difíceis, com pacientes, com casos, com quadros clínicos, que você precisa muitas vezes sair para orar, pedir a Deus sabedoria, até para fazer um diagnóstico, né? Você precisa pedir a Deus. Você tem um conhecimento científico, mas você precisa unir essas duas coisas, né? Então, eu estou colocando isso porque, às vezes, na televisão, eu já vi muitos pastores, ou esses caras que trabalham aí com cura, com milagre, dizendo, não, joga o remédio fora, né? Não tome remédio. O crente não pode ficar doente. Isso é um absurdo, um negócio desse. Sim. E é muito triste porque muitos pacientes, né, já chegaram, né, para o meu cuidado, extremamente graves, né, com muitos sintomas, se sentindo muito mal e falando, né, que eles começaram a ficar assim depois que o pastor mandou eles jogarem fora o remédio porque Jesus ia curar, né? Então, assim, é uma dificuldade de entender que Jesus cura sim, mas ele cura também usando os meios que ele colocou aqui no mundo para nos abençoar, né? Então, a medicina, né, e os estudos médicos, né, das medicações, das terapias, eles são uma bênção que Deus nos dá para que a gente receba o tratamento, e muitas vezes as pessoas rejeitam, né, achando que Deus vai agir somente se for ali por meio da oração, né, e negam as outras coisas todas que Deus nos proporciona para nos cuidarmos. Então, Marcos, há vários estudos hoje, né, dentro do campo, até da psicologia mesmo, que mostra a importância de você orar, de você crer num ser superior, né, para passar por esses processos de doença. Sim, aquilo que a gente estava comentando mais cedo, né? A etiologia da depressão é uma interação biopsicossocial, né? Essa interação complexa. E hoje em dia, até mesmo no meio secular, né, que não adere a nenhuma fé, ele já reconhece a importância da espiritualidade, né? Inclusive, o Dr. Lotufo tem um artigo muito importante sobre isso, tá? Né? E falando que a importância da espiritualidade não como uma religião formal, né? Mas da espiritualidade como essa preocupação com o que é certo e errado, a preocupação com o propósito de vida, né, com o sentido das coisas, com o motivo da nossa existência, né? As pessoas que têm esse tipo de preocupação, que estão ligadas a essas coisas, elas têm um nível de saúde, né, muito maior, né? Inclusive saúde mental e menos nível de depressão. Inclusive pessoas que estão ligadas a religiões, né, e a religiosidade intrínseca, né, que se fala, né, que a religiosidade que ela vem de dentro para fora, né? Então é uma religiosidade que ela determina as ações da pessoa diante do mundo, né? Esse tipo de religiosidade, ela tem também a associação com melhores desfechos de saúde, né? Ao contrário da religião extrínseca, né? Que é das pessoas que às vezes vão procurar a religião mais porque é uma associação ali de um grupo, né? Então isso vai ser legal, ou então para eu ter ali oportunidades de emprego, conhecer uma pessoa que vai ser importante, ou enfim, só para ter um tempo de lazer, né? E esse tipo de atitude em relação à religião, ela já está relacionada com o contrário, né? Maiores níveis de depressão, maiores níveis de ansiedade. Não, e aquela religiosidade que ela é fundamentada em tradições humanas de comportamento, elas são muito mais deprimentes do que porque William James, que é o pai da psicologia cristã, ele diz que a fé é a suprema emoção. O fato de você crer, de você louvar, de você orar, de você meditar na palavra de Deus, isso é um componente muito importante, né? A oração, inclusive, é como se você, quando você estuda os Salmos, né, a poesia hebraica, e Santo Agostinho já dizia que nos Salmos, né, Deus deixa o homem derramar o seu coração, né? E é como se fosse assim um divã divino, né? Você chega ali, você pode derramar seu coração, você pode expressar sem censura diante de Deus o que você está sentindo, né? Mesmo que aquilo não seja verdade, mas o fato de você desabafar, de você
expressar para Deus aquilo que você está sentindo, né? Sim, e é muito interessante também quando o Tiago fala lá na carta dele, né, que a fé sem obras é morta, né? E para justificar isso, ele vai dar o exemplo da pessoa que está buscando comida, que está buscando roupa, né? E aí pede ajuda para alguém e essa pessoa fala, tomara que você consiga e tudo mais. E não ajuda de fato a pessoa, né? Certo. Então, muitas vezes a gente gostaria que esses pastores que falam para a pessoa não tomar o remédio, que elas acompanhassem essas pessoas, né? Que elas estivessem junto delas e ajudassem elas a passarem por esses momentos de necessidade, né? Que dessem suporte e que não negassem, né, a doença e que não negassem a necessidade de tratamento, mas ajudassem também nesse sentido, né, de fazer com que as pessoas tomem o remédio e proporcionar uma condição mais fácil para que as pessoas façam esse tratamento. Seria muito simples, era só fechar os hospitais e colocar esses apostos aí, esses... Porque não ia ter despesa nenhuma com saúde pública, né? Sim, sim. Então isso é um absurdo, isso é de fato É absurdo, um grande absurdo. Chega até a ser criminoso. Assim. Isso. Lídia, aí? Olha só, muitas pessoas participando, quero já agradecer a sua participação, que está muito legal. E sobre os sintomas, doutor, a Edisa perguntou, a insônia é um sintoma específico da depressão ou não existe ligação? Pode ser ansiedade? E a Rita também falou, cuidei por 5 anos da minha mãe com Alzheimer e em um momento tive uma perda de memória por uns 7 ou 8 minutos, é bastante tempo, né? E não reconhecia nada, fiquei com muito medo, tive ajuda de minha irmã. Isso é sintoma de Alzheimer ou talvez pode ser uma depressão? Então, em relação a essa última pergunta, né, é muito comum que em momentos de grande estresse, momentos de grande ansiedade, a pessoa, às vezes, tem alguns lapsos de memória mesmo, né, uma amnésia ali seletiva, né. Então, é comum que isso aconteça, né, não acontece com todo mundo, mas pode acontecer e, a princípio, não é nada para preocupar, né. É óbvio que se isso for recorrente, se isso não estiver relacionado a situações de estresse, se isso estiver atrapalhando, né, as suas atividades no cotidiano, é algo para se preocupar, né? E então, se for o caso, que realmente procure atenção médica também para ser diagnosticado. Mas é importante não ficar estressado apenas com o fato de ter, às vezes, esquecido, né? Porque a perda de memória também acontece com todo mundo, né? A gente nem sempre está concentrado, né? Até porque celulares, principalmente, tiram muito o nosso foco, a nossa Geralmente atenção. as mulheres, elas não têm problema nisso, porque elas se lembram de muita coisa que a gente faz. E elas guardam, né? Eu estou achando interessante isso aí, porque geralmente nós temos problema de falta de memória, mas as mulheres não têm. As mulheres guardam bastante. A primeira pergunta foi sobre a insônia, né, na depressão. A insônia, ela é um sintoma de depressão, mas ele não a insônia não é específica da depressão, né? Então, às vezes, a alteração de sono ela pode existir em vários outros transtornos. Na verdade, a insônia por si só, ela já caracteriza, né, um transtorno do sono, né? Então, a insônia por si só, ela já merece atenção médica, já merece uma avaliação, mas ela pode sim estar relacionada a vários transtornos mentais ou físicos mesmo que merecem, então, uma atenção médica. Uma pergunta boa aqui, doutor. A Ângela perguntou se os antidepressivos causam demência. Não existe essa relação, né? Na verdade, o uso de antidepressivos, eles para quem tem a indicação de usar antidepressivos, né? É importante. Mas o uso desses antidepressivos, a melhora do quadro depressivo, ele vai permitir com que a pessoa tenha preservado a sua capacidade cognitiva, né? Então, quanto mais cedo a pessoa tiver o tratamento, menores as chances de ter alguma sequela, né? Às vezes as pessoas têm sequelas cognitivas por conta da depressão. Então, às vezes elas têm um período de depressão, elas se tratam, estão melhores, mas às vezes a atenção fica um pouco prejudicada, o raciocínio, a memória fica um pouco prejudicada, acaba sendo ali uma sequela que também pode ser tratada principalmente com terapia. Mas pode acontecer de ser uma sequela, mas não é para grande alarme, né? Mas precisa ser avaliado com o médico. Lídia, uma pergunta que o pessoal sempre faz, né? Às vezes tem medo de tomar remédio tarja preta, né? Porque ele não cria dependência. Explica isso para a gente aí. Cria dependência? É verdade, ele cria dependência, né? Ele tem um risco de causar dependência, né? Quando a gente fala aí de alguns dos ansiolíticos, né? Principalmente os benzodiazepínicos. Então, eles têm sim esse risco de dependência e é algo, né? Primeiro, eles nunca devem ser usados sem uma orientação médica, né? Então, a gente pressupõe que a pessoa está usando uma medicação assim porque o médico recomendou. Mas ainda assim, o médico recomendando, a dependência ela pode acontecer e, se for o caso, a pessoa pode tentar fazer esse desmame sob a orientação médica e vai ser algo bastante gradual, porque é difícil. Mas
pode acontecer, né? E aí vai depender muito do motivo que levou a pessoa a começar a usar o remédio no primeiro lugar, né? Se foi uma causa realmente justa, às vezes esse uso do remédio vai ser justificado mesmo causando talvez esse efeito indesejado. Mas aí vai depender de novo da avaliação do seu médico, né? Cuidando de você especificamente, entendendo o que está acontecendo. Tem perguntas muito boas aqui, pastor e doutor. E agora a gente já falamos aqui também sobre toque, sobre bipolaridade. Nós não lembro se a gente chegou a falar, mas olha que interessante essas perguntas. O Cláudio perguntou: o toque religioso pode desencadear um processo depressivo? E também agora sobre a... O que é toque religioso? Vamos falar sobre essa primeiro, depois eu faço a outra. Então, o toque, né, existe um componente do toque que é ligado à religião, né? Então a pessoa se sente muito envolvida com essas questões religiosas ao ponto de achar que algumas coisas são extremamente inadequadas do ponto de vista do sagrado, do ponto de vista da relação com Deus, né? E às vezes são coisas que poderiam ofender a Deus, às vezes são pensamentos até meio... que ninguém pensaria assim, mas a pessoa pensa, né? E a pessoa entende às vezes que é irracional, né? Então, por exemplo, se eu olhar para aquela flor por muito tempo, será que eu vou estar desagradando a Deus? Ou será que eu abrir a porta e deixar aberta, será que eu vou estar desagradando a Deus? Porque eu não vou estar me preocupando com alguma coisa assim. Então, nem sempre é um pensamento racional, é uma coisa difícil de explicar, mas existe esse componente religioso. Então, o diagnóstico diferencial, né, às vezes envolve a diferenciação com a psicose, né, com quadro de delírio. Mas, geralmente, é um pensamento que a pessoa reconhece que ele é irracional, né? É um pensamento que não faz sentido, né, que não tem nada a ver, mas ainda assim aquele pensamento vem, incomoda, a pessoa não consegue se desvencilhar e, às vezes, ela recorre a alguma compensação, fazendo algum tipo de compulsão. Teve um caso recente que eu acompanhei aqui na igreja, que a pessoa ela passou por um problema e fez um voto a Deus, uma mulher. E ela diz, olha, e ela prometeu a Deus que se Deus resolvesse aquele problema, que ela não cortaria mais o cabelo. Né? Ela fez um voto. E aí o cabelo começou a crescer demais, porque ela não cortava, e ela começou a ficar incomodada, foi falar com o líder religioso dela, e o líder falou que ela deveria cumprir o voto que ela fez. Né? E ela estava desesperada, veio falar comigo aqui. Falei, você corta o cabelo e põe na minha conta. Porque isso é voto precipitado. Você nunca poderia fazer um voto desse para Deus, porque Deus jamais pediria para você deixar de não cortar o cabelo como se fosse uma negociação com Deus. Então, isso tem muito no ambiente pentecostal, neopentecostal, né? Seria mais ou menos pessoas que são manipuladas, né? Abusadas espiritualmente, né? No campo aí do comportamento, etc. Mas para terminar a resposta, né? Ele perguntou se isso pode levar à depressão, né? Então, assim, se a pessoa sente que está toda hora ofendendo a Deus, que está desagradando a Deus, né? De que Deus não vai perdoá-lo, de fato a pessoa vai ficar se sentindo muito triste e pode ter um quadro depressivo, né? Isso é muito comum, né? E o toque, por si só, ele é um transtorno que geralmente está associado a comorbidades, né? Comorbidades são outras doenças associadas a ela, né? Então, a depressão é comumente associada ao toque, sim. Agora uma pergunta interessante sobre as crianças também. A Rebeca falou, há probabilidade da criança entrar em depressão por conta desse afastamento dos colegas nesse período de pandemia, excesso de internet, falta de interação familiar, baixa autoestima? Com certeza, não só crianças, mas os adultos também, né? Mas as crianças sim estão suscetíveis a isso, né? Por conta desse isolamento que foi provocado por circunstâncias externas, né? E de fato pode impactar, né? O que impacta muito nos casos de depressão, né, nas crianças são principalmente traumas, né? Então, violências, abusos que a criança sofre, né? Então, acabam trazendo, né, essas marcas aí muito fortes na vida da criança que podem levar, assim, a um quadro depressivo, tanto agora quanto no futuro, né? Dependendo, né, de como são as coisas. Então, é importante ter atenção, né, com estressores de uma maneira geral, né? E esse estressor agora da pandemia está afetando os pais também, né? Mas as crianças
acabam sofrendo, até vendo o sofrimento dos pais, às vezes as crianças ficam se sentindo muito preocupadas, né? E isso acaba afetando bastante. Tem muitos pais que estão depressivos porque descobriram que agora eles têm que cuidar dos filhos. Agora tem que conviver dentro de casa. Teve casal, eu vi na China aqui, eu não sei, mas na China houve um aumento de divórcio. Né? Sim, acho que no mundo inteiro não está acontecendo isso. Teve mesmo. Inclusive do alcoolismo, ontem nós conversamos com o doutor aqui, foi o que mais aumentou, né? E, doutor, na depressão, a Laís perguntou, na depressão crônica, pode tirar a medicação quando o paciente tem melhora? E tivemos mais perguntas aqui sobre tirar a medicação, se pode. Então, isso, de novo, sempre funciona cada caso e o médico que vai ter que dar a determinação. Mas, de maneira geral, como é que funciona, né? Em quadros depressivos leves, né, que não necessitaram de internação, não tiveram sintomas psicóticos, sintomas catatônicos, enfim, sintomas que não foram de muita gravidade, a pessoa ela pode usar o antidepressivo por um tempo limitado e aí depois o médico pode suspender essa medicação. Quando são casos que são muito graves ou então que são muito recorrentes, a pessoa já teve vários episódios, a pessoa já precisou ficar internada várias vezes, a chance de recorrer aumenta muito mais. Então, às vezes a pessoa já melhorou de fato do quadro depressivo, mas quando ela para de usar, a chance de recorrência aumenta muito. E ninguém quer voltar a ter depressão, né? Quem teve depressão uma vez não está interessado em voltar a ter depressão. Então, é muito importante que essa pessoa entenda que, às vezes, os medicamentos vão ser necessários sim para o resto da vida. Mas, dependendo do caso, né? Então, de novo, dependendo do caso, isso pode ser avaliado junto com o médico e uma suspensão pode ser tentada, mas sempre depende de cada caso, de cada pessoa, de cada história. E, doutor, o senhor falou de voltar a ter depressão. Aqui teve uma pergunta, se pode voltar depois que foi curada, se pode voltar? Sim, a pessoa pode melhorar do quadro depressivo, né? E se o tratamento ali foi bem sucedido, a pessoa às vezes fica sem nenhum sintoma e isso passa. Mas a chance de recorrência existe, né? E sempre vai existir. Né? Uma pessoa que já teve um quadro depressivo, ela tem uma chance de ter um novo quadro. Então, é importante que a pessoa esteja atenta, né? Uma coisa boa da terapia cognitivo-comportamental é que ela está bastante associada a uma melhora que é pronunciada, né? Então, você, na terapia cognitivo-comportamental, você acaba elaborando estratégias de como lidar, né, com seus pensamentos, que muitas vezes te levam para baixo, com pensamentos que são disfuncionais, que a gente chama. E, às vezes, você trabalhando esses tipos de pensamentos na terapia, algumas crenças que estão ali enraizadas no seu coração e que estão te levando a esse sofrimento, a essa angústia frequente, se você trabalhar esses pensamentos, às vezes você não vai mais sofrer disso no futuro, né? Então, a terapia ela oferece esse tipo de vantagem. Mas, de novo, sempre depende de cada caso. E uma pergunta aqui, que qual é o melhor tratamento para as crianças com depressão? Então, de uma maneira geral, as crianças elas vão ser tratadas com as terapias, né? Psicoterapia, com psicólogos, mas muitas vezes vai ser necessária a adição de medicamentos, né? Então, muitas vezes as crianças vão ter que usar medicamentos e antidepressivos, os antidepressivos que as crianças utilizam também podem ser usados por adultos, né? Nem todo antidepressivo é liberado para o uso em crianças, mas, de uma maneira geral, eles são os mesmos que são usados no adulto, né? E aí o médico... A dosagem, né? A dosagem, como que vai fazer, vai ser organizado tudo pelo médico. E olha só que pergunta interessante. Essa daqui, a israelina falou, existem sinais que vêm antes do sintoma? E olha só essa. Alguém pode se contaminar um grupo por comportamento depressivo? Pode contaminar? A depressão é contaminosa, pastor? Contagiosa. Doutor, contagiosa? Como é que foi a primeira parte da pergunta mesmo? Se existem sinais que vêm antes do sintoma. Então, a insônia é um dos primeiros sinais, né? Então, é muito importante ficar atento, né, com as alterações do sono, alterações do peso, né, que elas acabam pronunciando, sendo um prenúncio, né, de talvez um episódio depressivo que esteja chegando. E a segunda parte de ser contagiosa, né? Assim, na verdade, eu não tenho tanto conhecimento sobre
especificidade. É óbvio que se você estiver perto de pessoas que estão sempre reclamando, que têm um hábito de estar sempre com pessimismo, né, e que não estão enxergando as coisas bem, né, você vai se sentir para baixo naturalmente, né? Então, se isso aí pode levar a quadro depressivo, eu não me surpreenderia se sim, mas confesso que nunca li nada a respeito. E mais uma coisa, doutor, a bipolaridade, a Cleman perguntou, onde a bipolaridade entra nesse assunto? Tem a ver com depressão? Tem a ver, que é inclusive um outro diagnóstico diferencial que o médico precisa fazer na avaliação do paciente, né? A bipolaridade, ela é caracterizada por episódios depressivos também, né? A diferença é que a bipolaridade ela está relacionada a quadros de mania, né, que a gente chama, né? Então é o contrário, como se fosse o contrário da depressão. Por isso que são dois polos, né? Bipolar. A pessoa, em vez de estar deprimida, ela está lá cheia de energia, eufórica pra caramba, desinibida, fazendo amizade com todo mundo. Às vezes não tem nenhuma necessidade de dormir, porque está com tanta energia, a pessoa às vezes não dorme à noite, está lá fazendo um monte de coisas, e às vezes faz um monte de coisa, mas não termina nada, né? Começa a fazer uma coisa e depois vai fazer outra, não deixou a outra que estava primeiro pronto, e aí já vai fazendo um monte de coisa, fica bastante desorganizada, o pensamento fica muito acelerado na cabeça, a pessoa fala tão rápido que às vezes é até difícil distinguir o que a pessoa está falando, você não consegue entender. Então é um quadro assim, o outro polo, né, da depressão. E aí o transtorno bipolar, é importante você fazer esse diagnóstico diferencial exatamente porque o tratamento vai ser diferente, né? O uso dos antidepressivos às vezes vai dificultar o tratamento do paciente que tem transtorno bipolar, né? Às vezes você pode usar sim o antidepressivo, mas é sempre importante estar relacionado com um estabilizador de humor, né? Então o paciente bipolar tem essa diferença, né, do paciente que tem uma depressão e somente quadros depressivos, né, que ele vai precisar de um estabilizador de humor, né, como o lítio e outros, e a pessoa vai precisar desse tipo de tratamento que é bem diferente do tratamento para a depressão. Beleza. Tem duas perguntas para finalizar, pastor. A gente está chegando ao final. Eu vou fazer essa da Glória, que ela perguntou uma coisa interessante. A menopausa pode causar depressão? Sim, também está relacionado ali com a teoria, né, da endócrina, né, da depressão, né? Então, da mesma forma que a mulher, né, no período menstrual, ela tem alterações de humor, no período ali em volta do parto também vai ter alterações de humor. Na menopausa isso também pode acontecer. Então, existe sim essa relação, né, de um aumento do risco de depressão quando a mulher está entrando ali na menopausa, que estão diminuindo os níveis dos seus hormônios, né, pode acontecer sim. E vamos finalizar então com a pergunta da Joy, que é uma dica para todo mundo, né? Se a pessoa está passando por muitos problemas, não é normal ter sintomas, por muitos problemas, não é normal ter sintomas que caracterizam a depressão? Qual é a chave para passar sem ter depressão? Ficou clara a minha pergunta? Se a pessoa tem muitos problemas... Se ela tem muitos problemas e está passando por muitos problemas, não é normal ter sintomas que caracterizam a depressão? Sim. E qual é a chave para passar, no caso, sem ter depressão, pelos muitos problemas? Um outro diagnóstico que existe na psiquiatria é o de transtornos de adaptação, né? Ou de acomodação, que eles estão relacionados exatamente a estressores, né? E aí, nesses casos, os estressores são bem evidentes, né? Então, geralmente, a perda de emprego, pandemia do Covid, né? Esses estressores que são assim, bastante importantes, né, na vida de uma pessoa e podem causar adoecimento, sim. E podem causar sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Mas, se é um transtorno de adaptação, isso significa que, apesar dos sintomas depressivos, não é um quadro tão grande, que causa tanta disfunção quanto um quadro depressivo, embora prejudique sim bastante a vida da pessoa, o funcionamento dela. Mas, se for de fato um transtorno de adaptação, a expectativa é de que, cessadas as causas e as consequências daquilo que levou ao começo do transtorno, a pessoa se sinta melhor, né, num prazo de até 6 meses. Mas se a pessoa por acaso vier a piorar e começar a preencher mais critérios, né, a ponto de caracterizar, por exemplo, um episódio depressivo ou ansioso, ela vai receber esse novo diagnóstico, né, de um episódio depressivo ou ansioso e vai precisar de um tratamento também conforme esse novo diagnóstico. Então, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conferência. Nós temos um projeto de gravar uma série
de programas tratando, né, de pelo menos aí uns 9 tipos de transtornos, ou 10 tipos de transtornos mentais que são comuns hoje na sociedade. Eu quero agradecer a você, doutor Marcos Vinícius, e também aos outros que participaram aqui conosco, né, são psiquiatras cristãos, né, e que se dedicam, né, ao estudo científico sem perder a fé, pelo contrário, né, entendendo que a fé ela não é contrária ao conhecimento científico, né. Quero agradecer a você que está nos assistindo, né. Nós agradecemos aqui a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a IPP-TV, que nos abriu essa oportunidade. Quero agradecer ao doutor Lotufo, né, que gravou aí. Ele é um médico profissional muito respeitado, cristão também, é diretor do hospital psiquiátrico aí no Hospital das Clínicas, né? E ele nos apoiou nesse projeto e nós queremos dar continuidade, né? Sempre colocando Deus acima de tudo, né? Deus acima de tudo, né? Não vou repetir aqui, eu não sou de Bolsonaro não, né? Mas observando que esse é um canal para a gente orientar. Se você tem um transtorno mental, se você tem um problema que é de cunho médico, tem que procurar os médicos, tem que procurar um profissional de saúde, né? E nós estamos aqui para atender o outro lado, que é o lado espiritual, né? A igreja tem os conselheiros bíblicos, tem os psicólogos crentes, e nós estamos aqui também para acolhê-lo, para recebê-lo e para fazer tudo para que você tenha realmente uma condição de vida feliz. Assim, eu gosto de comparar muito o tratamento da depressão, né, e dos transtornos mentais de uma maneira geral, com o cuidado de uma ferida crônica, né, por exemplo, por uma insuficiência venosa que a pessoa tem e acaba tendo uma úlcera na perna ali que não melhora rapidamente, né? Então, para a pessoa cuidar disso, ela vai precisar tomar os seus remédios, ela vai precisar cuidar ali do machucado, né, trocar os curativos, né? E às vezes vai precisar do auxílio de outras pessoas também nesse cuidado, né? Às vezes a pessoa vai precisar de ajuda de alguém que vá no mercado para ela, né? Então, semelhantemente a isso, né? A pessoa com transtorno psiquiátrico, ela também vai precisar, né, continuar tomando seus remédios, vai precisar do cuidado de outras pessoas e ela vai precisar, às vezes, do suporte de outras pessoas para fazerem outras coisas, enquanto também ajudam que a pessoa vá se recuperando a ponto de ela voltar a conseguir fazer aquilo que agora, no momento, ela não está conseguindo fazer. E é muito importante também que a oração, ela faça parte disso, mas não exclua todo o resto do cuidado, né? Então, quando a pessoa está com a ferida, você vai orar para que Deus cuide, né, para que Deus restaure a saúde dela, mas você não vai fazer só isso, você vai fazer todo o outro resto do cuidado, né? E é uma bênção de Deus que Ele nos dá as ferramentas para tratar e para cuidar das pessoas. Então, que a gente faça uso de todo o arsenal que Deus nos deu, né, graças a Ele, para que a gente cuide da vida das pessoas e melhore a saúde. Muito bom, como o pastor Arival já falou, queremos agradecer muito aos médicos, doutores que compareceram nessa conferência e hoje, dia de vocês, nossos parabéns mais uma vez. Lembrando aqui desse livrinho que o pastor Arival falou, Transtornos Mentais e Espirituais, muito bom, pode entrar em contato com a nossa igreja aí nos canais de comunicação que a gente indica, super bom, fácil leitura e muito explicativo também. E nós queremos agradecer a sua participação, a sua pergunta. É um prazer, é um privilégio dado por Deus a nós de caminharmos juntos de forma virtual, podermos nos comunicar através do canal da IPP-TV, a sua TV missionária. Então, queremos agradecer a você por esses 3 dias de conferência, por essa caminhada juntos em todos os outros programas e dizer que a gente continua, tem programação aí para você durante todo esse tempo e nós ficamos por aqui muito gratos a Deus pelo que Ele tem feito através da nossa vida para que seja toda a glória dada ao Senhor. Muito obrigada e até o próximo, né? Fiquem com Deus.